Ela perdeu tudo em um incêndio. Paz, casa, futuro. Aos 18 anos, encharcada pela chuva, bateu na porta do homem mais frio do vale. Ele, viúvo há 10 anos, jurou nunca mais amar. Mas quando seus olhos se encontraram, algo impossível começou a acontecer. Esta é a órfã do vale. A história de como 2 corações destroçados encontraram cura um no outro. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Vamos começar! A chuva caía incessante sobre o Vale das Acácias naquela tarde de abril de 1895, transformando as estradas de terra em rios de lama vermelha. Clarissa Mendonça apertava o chale encharcado contra o corpo trêmulo, seus olhos azuis, esbugalhados fixos nas ruínas fumegantes que um dia foram sua casa. Tinha apenas 18 anos, mas naquele momento, sentiu o peso de uma vida inteira desabar sobre seus ombros. Delicados. O incêndio levará tudo. A pequena casa onde nascerá, os poucos pertences da família, e mais devastador que tudo, seus pais. Seu pai, ferido tentando salvar documentos importantes, sucumbir à fumaça. Sua mãe, ao tentar resgatá-lo, encontrara o mesmo destino cruel. Clarissa estava sozinha no mundo. Senhorita Mendonça. A voz do padre Anselmo a tirou do transe. O homem idoso segurava um guarda-chuva negro sobre ambos, mas a chuva era tão forte que pouco adiantava. Não pode ficar aqui. Precisa de abrigo. Não tenho para onde ir, Clarissa sussurrou, sua voz apenas um fio trêmulo. Não tenho família, padre. Não tenho ninguém. O padre suspirou pesadamente, seu rosto enrugado contraído em preocupação. Clarissa era filha de caseiros que trabalhavam nas terras da fazenda Santo Antônio, a maior propriedade do vale. Com a morte dos pais, ela ficará completamente desamparada. Seu pai trabalhou para o coronel Rodrigo Vasconcelos durante 30 anos, o padre disse pensativamente. Foi um homem honesto e dedicado. Acredito que o coronel não deixará a filha de seu melhor caseiro ao desamparo. Clarissa conhecia o coronel Rodrigo apenas de longe. Era um homem imponente e distante, viúvo há 10 anos, que raramente descia de sua fazenda no alto da colina. Diziam que era frio como gelo, duro nos negócios, e que seu coração morrera junto com sua esposa. A ideia de pedir ajuda a tal homem a aterrorizava, mas que outra escolha tinha? Venha, o padre segurou seu braço gentilmente. Vamos até a fazenda. Se há bondade no coração do coronel, ele a ajudará. Se não, bem, a igreja sempre acolhe os necessitados. A caminhada até a fazenda Santo Antônio pareceu interminável. Clarissa estava encharcada até os ossos, tremendo de frio e choque. Seus cabelos loiros, normalmente presos em uma trança simples, estavam soltos e grudados no rosto pálido. Seus olhos azuis, grandes demais em seu rosto delicado, estavam vermelhos de tanto chorar. A casa grande surgiu como uma fortaleza imponente no topo da colina. Era uma construção majestosa de 2 andares, com varandas amplas e colunas brancas que brilhavam mesmo sob a chuva cinzenta. Jardins bem cuidados cercavam a residência, e ao longe, até onde a vista alcançava, estendiam-se as terras do coronel. O padre bateu na porta principal com força. Momentos depois, uma mulher idosa de aparência severa atendeu. Padre Anselmo, ela cumprimentou com surpresa. Que tempo horrível para visitas. O que posso fazer pelo senhor? Preciso falar com o coronel Rodrigo. É urgente, dona Matilde. A governanta olhou para Clarissa com curiosidade mal disfarçada, mas abriu a porta. Aguardem na sala. Vou chamá-lo. A sala de estar era intimidadora em sua elegância. Móveis de jacarandá escuro, tapetes persas, cristais reluzentes e retratos de ancestrais de olhar severo. Clarissa sentiu-se completamente deslocada, uma criatura enlameada e miserável naquele santuário de riqueza. Passos pesados anunciaram a chegada do coronel Rodrigo Vasconcelos. Aos 42 anos, era um homem que comandava a atenção.
Alto, de ombros largos, vestia calças escuras e colete sobre camisa branca impecável. Seus cabelos negros tinham fios prateados nas têmporas, e seus olhos eram de um cinza tempestuoso que parecia penetrar a alma de quem olhava. Seu rosto era marcado por linhas duras, a mandíbula forte sempre cerrada, e não havia nem sombra de calor em sua expressão. Padre, ele cumprimentou com voz grave e controlada. A que devo esta visita em meio à tempestade? O padre se levantou, posicionando-se ligeiramente na frente de Clarissa em gesto protetor. Coronel, há algumas horas, a casa dos Mendonça pegou fogo. José e Maria pereceram no incêndio. Sua filha ficou órfã e sem teto. Os olhos cinzentos do coronel deslizaram até Clarissa pela primeira vez. Ela sentiu aquele olhar como um peso físico, examinando-a da cabeça aos pés. Instintivamente, baixou os olhos, incapaz de sustentar aquela intensidade. Lamento pela perda, Rodrigo disse, mas sua voz era mecânica, desprovida de emoção real. José era um bom homem. Coronel, o padre continuou com firmeza. A senhorita Clarissa não tem para onde ir. Não tem família. Não tem recursos. Vim pedir sua ajuda. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Clarissa mantinha os olhos fixos no chão, sentindo o peso do escrutínio do coronel. Podia sentir sua relutância, sua frieza, e parte dela queria sair correndo dali. E o que exatamente espera que eu faça, padre? A voz de Rodrigo tinha um tom de irritação mal disfarçada. Não sou responsável por cada desafortunado do vale. Não, mas era responsável por José Mendonça, que serviu sua família por 3 décadas com lealdade inabalável. O padre respondeu, sua voz adquirindo um tom de repreensão. Certamente isso merece alguma consideração pela filha que ele deixou. Rodrigo cerrou a mandíbula, claramente descontente. Dona Matilde pode preparar um quarto nos aposentos dos empregados. A moça pode ficar alguns dias até encontrarmos uma solução permanente. Com todo respeito, coronel, o padre insistiu. A senhorita Clarissa foi criada como filha única, educada por seus pais com carinho. Não seria apropriado tratá-la como serviçal comum. Então o que sugere? Rodrigo cruzou os braços, sua paciência claramente se esgotando. Que a acolha como protegida. Dê-lhe abrigo adequado, permita que se recupere desta tragédia. Em troca, ela pode ajudar na casa, ser companhia para Dona Matilde. Não seria um fardo. Clarissa finalmente ergueu o olhar, encontrando os olhos tempestuosos do coronel. Por um breve momento, algo passou por aquele olhar cinzento, algo que quase parecia humano, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Está bem, ele disse bruscamente. Pode ficar. Matilde providenciará um quarto e roupas apropriadas. Mas, sua voz adquiriu um tom de advertência. Não espere mais do que abrigo e comida. Esta não é uma casa de caridade, e não tenho tempo nem inclinação para gestos sentimentais. Obrigada, senhor, Clarissa sussurrou, sua primeira palavra na presença dele. Sua voz era suave como veludo, e Rodrigo piscou surpreso ao ouvi-la. Serei grata para sempre por sua bondade. Não é bondade, é dívida, ele corrigiu friamente. Seu pai mereceu esta consideração. Você terá que merecer. Permanecer aqui. E com essas palavras duras, Rodrigo Vasconcelos virou-se e saiu da sala, deixando Clarissa sozinha com o padre e Dona Matilde. Não se deixe intimidar por ele. Dona Matilde disse surpreendentemente gentil. O coronel tem coração. Apenas esqueceu onde o guardou. Venha, criança. Vamos limpá-la e alimentá-la. Enquanto seguia a governanta pelas escadas imponentes, Clarissa olhou para trás uma vez, vendo a figura distante do coronel parado na janela de seu escritório, olhando para a tempestade lá fora. Havia algo terrivelmente solitário naquela silhueta, e por um momento, Clarissa se perguntou quem sofria mais. Ela que perderá tudo, ou aquele homem que claramente se perderá a si mesmo.
Os primeiros dias na fazenda Santo Antônio foram como viver em um museu. Clarissa recebia um quarto no segundo andar, mobiliado com elegância mas frio em sua perfeição. Tudo era imaculado, ordenado, sem vida. Assim como seu anfitrião. O coronel Rodrigo mantinha-se distante. Clarissa o via apenas nas refeições, e mesmo assim, ele raramente falava. Sentava-se na cabeceira da longa mesa de jantar, ela na outra extremidade, com metros de madeira polida entre eles. Ele comia em silêncio, lia correspondências, e a ignorava completamente. Dona Matilde tornou-se sua única companhia real. A governanta, apesar da aparência severa, revelou-se uma mulher de coração bondoso. Não leve para o coração, ela disse numa manhã, enquanto Clarissa a ajudava a dobrar lençóis. O coronel não foi sempre assim. Antes de Dona Beatriz morrer, era diferente. Ria, conversava, havia vida nesta casa. Quando ela se foi, bem, parte dele morreu junto. Como ela morreu? Clarissa perguntou suavemente. Matilde suspirou pesadamente. Febre. Uma doença terrível que a consumiu em questão de dias. O coronel ficou ao lado dela a cada segundo. Mas não adiantou. Quando ela partiu, ele se fechou. Disse que nunca mais permitiria que ninguém se aproximasse. Que amor era fraqueza e fraqueza levava à dor. Clarissa sentiu uma pontada de compaixão pelo homem frio. Ela entendia a dor da perda. Acabará de vivenciá-la. As semanas passaram em uma rotina silenciosa. Clarissa ajudava Dona Matilde com tarefas leves da casa. Passava horas na biblioteca lendo os inúmeros volumes que a casa possuía, e caminhava pelos jardins nas tardes quentes. Tentava se tornar invisível, não ser um fardo, como o coronel havia implicado. Mas às vezes, sentia olhos sobre ela. Virava-se rapidamente e via a silhueta do coronel em alguma janela, observando-a. Quando seus olhos se encontravam, ele se afastava imediatamente, como se tivesse sido pego fazendo algo impróprio. A mudança começou numa tarde tempestuosa, quase um mês após sua chegada. Clarissa estava na biblioteca, perdida em um volume de poesia, quando ouviu a porta se abrir. Ergueu os olhos e encontrou o coronel Rodrigo, parado na entrada, molhado da chuva, aparentemente surpreso por encontrá-la ali. Perdão, senhor. Clarissa se levantou rapidamente, fechando o livro. Não sabia que o senhor precisaria da biblioteca. Vou me retirar. Você lê? A pergunta a pegou de surpresa. Era a primeira coisa que ele lhe dizia diretamente desde sua chegada. Sim, senhor. Meu pai me ensinou. Ele dizia que livros eram janelas para mundos que nunca poderíamos visitar. Algo passou pelo rosto de Rodrigo, quase uma expressão de surpresa. Que livro está lendo? Clarissa mostrou a capa timidamente. Poesias de Castro Alves. Castro Alves, Rodrigo repetiu, entrando na biblioteca e caminhando até a janela. Beatriz adorava Castro Alves. Costumava recitar e quote, o navio negreiro e quote, com tal paixão que eu ficava hipnotizado. Era a primeira vez que ele mencionava sua falecida esposa na presença de Clarissa. Ela ficou em silêncio, sentindo que qualquer palavra poderia quebrar aquele momento raro de vulnerabilidade. Você me lembra dela, de certa forma. Ele continuou, ainda de costas. Não na aparência. Beatriz era morena, de olhos castanhos. Mas há algo em você, uma gentileza, uma luz. Ela tinha isso também. Lamento por sua perda, senhor, Clarissa disse suavemente. Rodrigo finalmente se virou para encará-la, e pela primeira vez, seus olhos não eram frios. Havia dor ali, antiga e profunda. Faz 10 anos. Pensei que a dor diminuiria, mas apenas aprendi a viver com ela. Ele pausou, parecendo lutar com as palavras. Fui rude com você quando chegou. Estava irritado. Não com você, mas com a situação. Com a vida. Com Deus, talvez. Não precisa se desculpar, senhor. Rodrigo,
Ele disse abruptamente. Quando estamos sozinhos, pode me chamar de Rodrigo. Iquot, Senhor Iquot, me faz sentir velho. Clarissa piscou surpresa. Eu? Não seria apropriado. Nada nesta situação é apropriado. Ele respondeu com um fantasma de sorriso. Uma moça vivendo sob meu teto, sem ser família ou empregada. Já causamos escândalo suficiente. Um pouco menos de formalidade não fará diferença. E assim, sem que nenhum dos dois percebesse exatamente como, uma ponte começou a se formar sobre o abismo que os separava. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil mas significativa. Rodrigo começou a aparecer mais frequentemente nos lugares onde Clarissa estava. Na biblioteca, no jardim, até mesmo na cozinha onde ela ajudava Dona Matilde com conservas. Inicialmente, ele não falava muito, apenas observava. Mas gradualmente, começaram conversas breves. Sobre livros, sobre a fazenda, sobre trivialidades do dia a dia. Nada profundo, mas para dois estranhos aprendendo a coexistir, era um começo. Clarissa descobriu que por trás da fachada fria, Rodrigo era um homem de inteligência afiada e opiniões fortes. Discutiam literatura, política, filosofia. Ele a desafiava intelectualmente de formas que ela nunca experimentara, e se surpreendia ao descobrir que ela respondia à altura. Você é surpreendentemente bem educada para uma moça de sua posição, ele comentou uma tarde, enquanto jogavam xadrez na varanda. Clarissa moveu seu bispo, capturando uma torre dele. Meu pai acreditava que educação não tinha classe social. Ensinou-me tudo o que sabia, e quando não era suficiente, pedia livros emprestados do padre Anselmo. Seu pai era um homem sábio. Rodrigo estudou o tabuleiro com concentração. Lamento não tê-lo conhecido. Melhor. Era sempre eficiente em seu trabalho, mas nunca conversamos além do necessário. Ele o respeitava muito, Clarissa disse. Falava do Senhor, de você, como um homem justo e honrado. Rodrigo a olhou com intensidade. E você? O que pensa de mim? A pergunta a pegou desprevenida. Clarissa hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Penso que és um homem que sofreu muito e construiu muros para se proteger. Mas também penso que esses muros te aprisionam tanto quanto protegem. O silêncio que se seguiu foi tenso. Clarissa temeu ter ido longe demais. Mas então Rodrigo fez algo inesperado. Riu. Não foi uma risada completa, mais um som rouco de surpresa, mas foi a primeira vez que ela o ouvia rir. Você é brutalmente honesta, ele disse, balançando a cabeça. A maioria das pessoas me diz apenas o que penso que quero ouvir. Preferes mentiras confortáveis? Não, ele admitiu, um sorriso relutante curvando seus lábios. Prefiro sua honestia desconfortável. A partida de xadrez terminou com vitória de Clarissa, para surpresa de ambos. Rodrigo a estudou com admiração. Mal disfarçada. Onde aprendeu a jogar assim? Meu pai. Jogávamos todas as noites, ela sorriu com melancolia. Ele dizia que xadrez ensinava a pensar 3 passos à frente na vida. Era mesmo um homem sábio, Rodrigo repetiu, e desta vez havia verdadeiro respeito em sua voz. Naquela noite, durante o jantar, pela primeira vez desde que Clarissa chegará, Rodrigo não se sentou na extremidade oposta da mesa. Sentou-se mais perto, apenas algumas cadeiras de distância, e conversaram durante toda a refeição. Sobre tudo e nada, e Dona Matilde observava da cozinha com um sorriso satisfeito. Maio trouxe dias mais frescos e céu limpo. Clarissa descobriu paixão pelos jardins da fazenda, especialmente o jardim de rosas que, segundo Dona Matilde, havia sido o projeto querido de Beatriz. Ela passava horas aqui, a governanta contou enquanto Clarissa podava rosas secas. Dizia que cada rosa era como uma alma, precisando de cuidado e atenção para florescer. O jardim estava negligenciado, claramente sem cuidados apropriados há anos. Clarissa começou a restaurá-lo, acordando cedo para regar, podar,
limpar. Havia algo terapêutico naquele trabalho, um canal para sua própria dor enquanto devolvia vida àquele lugar. Foi assim que Rodrigo a encontrou numa manhã ensolarada. Ela estava de joelhos na terra, as mãos sujas, o vestido simples manchado, mas seu rosto radiante de satisfação enquanto plantava novas mudas. O que está fazendo? Sua voz a fez saltar de susto. Clarissa se levantou rapidamente, limpando as mãos sujas no avental. Perdão, eu percebi que o jardim estava descuidado e pensei em restaurá-lo. Não quis me intrometer. Apenas. Era o jardim de Beatriz, Rodrigo disse, sua voz estranhamente suave. Ninguém tocou aqui desde que ela morreu. Ordenei que deixassem como estava. Oh, Clarissa empalideceu. Perdão, eu não sabia. Vou desfazer tudo. Vou. Não, ele a interrompeu, surpreendendo a ambos. Caminhou lentamente entre os canteiros, observando o trabalho que ela havia feito. Está bonito. Beatriz ficaria feliz em ver alguém cuidando disto novamente. Ele ajoelhou-se ao lado de uma roseira que começava a florescer, tocando as pétalas com dedos surpreendentemente gentis. Ela amava rosas vermelhas. Dizia que eram símbolos de paixão e vida. Eu deixei tudo morrer porque não suportava ver as flores que ela amava continuarem vivas enquanto ela não estava. Clarissa sentiu lágrimas pinicar em seus olhos diante daquela confissão crua. Mas as flores não morrem realmente, ela disse suavemente, ajoelhando-se ao lado dele. Elas voltam a cada temporada. Assim como a memória dos que amamos. Não morre, apenas dorme até que estejamos prontos para deixá-la florescer novamente. Rodrigo a olhou, e havia tanto na intensidade daquele olhar que Clarissa sentiu dificuldade em respirar. Você é muito sábia para alguém tão jovem. A dor envelhece a alma, ela respondeu simplesmente. Eles ficaram assim, ajoelhados na terra do jardim, cercados por flores renascentes, e algo mudou entre eles. Algo profundo e irrevogável. A partir daquele dia, Rodrigo começou a visitá-la no jardim todas as manhãs. Às vezes ajudava com o trabalho pesado, outras apenas se sentava e observava enquanto ela cuidava das plantas. Conversavam sobre tudo sob o sol, e Clarissa descobriu camadas de profundidade no homem que inicialmente parecerá tão frio. Ele lhe contou sobre Beatriz, sobre como se conheceram quando ele tinha 25 e ela 19, sobre o amor à primeira vista que desafiou todas as suas certezas racionais. Eu era arrogante, ele admitiu numa manhã, enquanto ajudava Clarissa a amarrar uma trepadeira. Achava que amor era escolha, estratégia. Então ela sorriu para mim num baile, e todas as minhas teorias desmoronaram. Como foi perdê-la? Rodrigo ficou em silêncio por tanto tempo que Clarissa pensou que não responderia. Então, foi como ter meu coração arrancado do peito enquanto ainda estava vivo. Passei anos morto por dentro, apenas executando movimentos da vida. Trabalho, comida, sono. Nenhum propósito, nenhuma alegria. Apenas existência. E agora? Clarissa perguntou suavemente. Ele a olhou, e havia algo novo naqueles olhos cinzentos. Algo quente. Agora, sinto como se estivesse acordando de um longo pesadelo. E isso me aterroriza tanto quanto me fascina. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado não dito. Clarissa sentiu seu coração acelerar, consciente de que algo estava mudando, que estavam cruzando linhas invisíveis mas importantes. Rodrigo, ela começou, mas foi interrompida pela chegada abrupta de um visitante. Augusto Tavares chegou à fazenda Santo Antônio numa tarde de junho, montado em um cavalo magnífico, vestindo roupas caras e sorriso confiante. Era filho de um fazendeiro vizinho, tinha 30 anos, era bonito de uma forma convencional, e deixou claro imediatamente que vinha com intenções. Rodrigo, meu velho amigo. Ele cumprimentou efusivamente, como se fossem íntimos, embora Rodrigo claramente não retribuísse o entusiasmo. Augusto, ele respondeu friamente. Não esperava visitas.
Vim verificar as histórias que correm pelo vale. Augusto disse, seus olhos percorrendo a sala até pousarem em Clarissa, que estava arrumando flores em um vaso. Dizem que abrigou uma jovem órfã. Não acreditei até ver, com meus próprios olhos. Havia algo na forma como ele olhava para Clarissa que a fez se sentir desconfortável. Não era o olhar avaliativo, mas respeitoso de Rodrigo, era algo mais predatório. Senhorita Clarissa Mendonça, Rodrigo fez as apresentações formalmente. Filha de meu falecido caseiro. Clarissa, este é Augusto Tavares, proprietário da fazenda Boa Esperança. Encantado, Augusto beijou a mão de Clarissa de forma demorada demais. Que beleza rara! Rodrigo, você esconde tesouros. Clarissa sentiu Rodrigo enrijecer ao lado dela. A senhorita Mendonça está sob minha proteção, ele disse com voz gelada. E espero que seja tratada com o máximo respeito. Mas é claro. Augusto ergueu as mãos em gesto de inocência. Vim justamente oferecer ajuda. Uma jovem, sozinha sob o teto de um homem solteiro, mesmo um de sua reputação impecável, Rodrigo, inevitavelmente causa comentários. Vim oferecer uma solução. Que solução? Rodrigo cruzou os braços, claramente descontente. Casamento, Augusto disse simplesmente. A senhorita Clarissa precisa de posição, segurança. Posso oferecer ambas. Sou viúvo há 3 anos, sem herdeiros. Uma esposa jovem e bela seria bem-vinda. O silêncio que caiu foi absoluto. Clarissa sentia-se congelada, chocada com a proposta direta. Rodrigo parecia estar se segurando para não atacar o visitante. A senhorita Mendonça não está à venda, ele disse entre dentes cerrados. Não estou oferecendo compra, estou oferecendo salvação, Augusto rebateu. Você não pode mantê-la aqui indefinidamente. As línguas já falam. Dê mais alguns meses e a reputação dela estará destruída. Pelo menos casada. Comigo, terá nome e posição. Clarissa finalmente encontrou sua voz, pequena mas firme. Agradeço a oferta, Sr. Tavares, mas não posso aceitar. Mal o conheço. Minha querida, Augusto sorriu condescendentemente. Casamentos raramente são por amor. São arranjos práticos. Aprenderemos a nos tolerar. Ela disse não. Rodrigo deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente entre Clarissa e Augusto. E sugiro que respeite isso. Augusto olhou entre os dois, e um sorriso desagradável curvou seus lábios. Entendo, ele disse lentamente. O protetor se tornou possessivo. Interessante. Bem, Rodrigo, quando você se cansar de brincar de salvador, minha oferta permanece. Afinal, que futuro você pode realmente oferecer a ela? É viúvo, velho demais para ela, e claramente incapaz de seguir em frente. Pelo menos comigo ela teria um marido de verdade, não um fantasma preso ao passado. A tensão na sala era palpável. Rodrigo deu mais um passo ameaçador em direção a Augusto. Fora, ele disse com voz perigosamente baixa. Agora, antes que eu esqueça as regras de hospitalidade. Augusto ergueu as mãos em rendição zombeteira. Como quiser. Mas pense na moça, Rodrigo. Pense no que é melhor para ela, não para seu ego ferido. E saiu, deixando destruição silenciosa para trás. Clarissa tremia, não de medo mas de raiva e humilhação. Rodrigo se virou para ela, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Clarissa, ele tem razão? Ela perguntou abruptamente, lágrimas ameaçando transbordar. Estou destruindo sua reputação? Deveria ir embora? Não, Rodrigo segurou seus ombros, sua força surpreendente. Não se atreva a pensar assim. Augusto é um idiota arrogante que não sabe nada. Mas ele disse, sobre minha reputação. Que se dane sua reputação. Rodrigo explodiu, surpreendendo a ambos. Que se danem os comentários e as fofocas. Você fica aqui por quê? Por quê? Ele pausou,
lutando com palavras que claramente assustavam. Porque eu preciso que você fique, ele finalmente admitiu, sua voz quebrando. Sei que é egoísta. Sei que, provavelmente deveria deixá-la ir, encontrar um bom marido, ter uma vida normal. Mas a ideia de você partir, de esta casa voltar a ser o mausoléu silencioso que era antes, não suporto pensar nisso. Clarissa o encarou, seu coração batendo selvagemente. Rodrigo, você me trouxe de volta à vida, ele continuou, as palavras jorrando como se uma represa tivesse rompido. Estas semanas com você têm sido as primeiras em 10 anos em que realmente vivi em vez de apenas existir. Você trouxe luz a esta casa escura. Trouxe vida ao jardim de Beatriz. Trouxe calor ao meu coração gelado. E sou tolo e egoísta o suficiente para não querer renunciar a isso. Não és egoísta, Clarissa sussurrou, tocando seu rosto com ternura infinita. E eu não quero ir. Não quero casar com Augusto ou qualquer outro. Quero ficar aqui, contigo. Os olhos de Rodrigo se arregalaram. Clarissa, você não sabe o que está dizendo. Sou 24 anos mais velho. Sou um viúvo amargurado. Você merece alguém jovem, otimista. Quero você, ela o interrompeu com firmeza. Não me importo com idades ou com o passado. Importo-me com o agora. E agora, meu coração escolheu você. Rodrigo a puxou para seus braços então, abraçando-a como se ela fosse seu único ponto de ancoragem em um mar tempestuoso. Ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, ambos tremendo com a força das emoções. Finalmente liberadas. Isto é loucura, Rodrigo murmurou contra seus cabelos. Mas é a primeira coisa sensata que sinto em uma década. Clarissa se afastou apenas o suficiente para olhá-lo nos olhos, e ali viu refletido o mesmo amor que ardia em seu próprio coração. Então enlouqueçamos juntos, ela sussurrou, ecoando as palavras que nunca soube que precisava dizer. E ali, na sala banhada pela luz dourada do entardecer, cercados pelo perfume das rosas que Clarissa trouxera do jardim, Rodrigo Vasconcelos permitiu-se algo que não fazia há 10 anos. Permitiu-se amar novamente. A notícia de que o coronel Rodrigo Vasconcelos estava cortejando a jovem órfã sob sua proteção espalhou-se pelo Vale das Acácias como fogo em palha seca. As línguas afiadas da sociedade local não perderam tempo em transformar um romance nascente em escândalo sórdido. Dizem que ele a seduziu desde o primeiro dia, murmurava Dona Eulália no mercado. Uma moça órfã, vulnerável, sem ninguém para protegê-la, acrescentava Dona Hortência, balançando a cabeça, com falsa preocupação. Que vergonha para a memória da pobre Beatriz. Mas dentro das paredes da fazenda Santo Antônio, Clarissa e Rodrigo estavam alheios ao escândalo que causavam. Os dias seguintes à declaração foram os mais felizes da vida de ambos. Rodrigo transformou-se diante dos olhos de todos. O homem frio e distante deu lugar a alguém mais suave, mais caloroso. Sorria com frequência, especialmente quando olhava para Clarissa. Suas manhãs começavam no jardim. Com ela, suas tardes eram pontuadas por conversas longas na biblioteca, e suas noites terminavam na varanda, observando as estrelas enquanto planejavam um futuro que finalmente parecia possível. Vou pedir sua mão formalmente, Rodrigo disse uma noite, segurando a mão de Clarissa enquanto a lua cheia banhava tudo em prata. Não me importo com o que dirão. Quero que seja minha esposa, Clarissa. Quero passar o resto de minha vida te fazendo feliz. Já sou feliz, ela respondeu, seus olhos azuis brilhando. Mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Depois de perder meus pais. Então deixe-me torná-la ainda mais feliz, ele insistiu, puxando-a para mais perto. Case-se comigo. Não por conveniência ou escândalo, mas por amor. Puro e simples amor. Sim, Clarissa sussurrou, e selou a promessa com um beijo que deixou ambos sem fôlego. Mas o mundo exterior não estava disposto a deixá-los em paz. Padre Anselmo apareceu alguns dias depois, seu rosto marcado por preocupação. Rodrigo, Clarissa,
Ele cumprimentou solenemente. Preciso falar com vocês sobre os rumores que correm pelo vale. Deixe-os falar, Rodrigo disse com firmeza. Vamos nos casar. Isso silenciará as línguas maldosas. Talvez, o padre concordou hesitante. Mas há outra complicação. Augusto Tavares está espalhando que Clarissa está comprometida. Que vivendo sob seu teto sem casamento, sua honra está manchada. Clarissa empalideceu, mas Rodrigo ficou vermelho de raiva. Esse maldito! Ele ofereceu publicamente casar-se com ela e Quot. Apesar de sua reputação arruinada e Quot, o padre continuou. Está se pintando como salvador, enquanto pinta você como vilão. Então casaremos imediatamente, Rodrigo declarou. Amanhã, se possível. Rodrigo, Clarissa tocou seu braço. Não quero que te cases comigo por obrigação ou para silenciar fofocas. Não é por obrigação, ele virou-se para ela, pegando seu rosto entre as mãos. É porque cada dia sem você, como minha esposa, é um dia desperdiçado. Tive 10 anos de dias desperdiçados. Não quero nem mais um. O padre sorriu, pela primeira vez desde que chegará. Então realizarei a cerimônia. Mas sugiro que seja discreta. As tensões estão altas, e não queremos provocar mais escândalo do que necessário. Discreta está bem, Clarissa concordou. Não preciso de grande cerimônia. Apenas Rodrigo e as bênçãos de Deus. Mas antes que pudessem colocar os planos em prática, Augusto apareceu novamente, desta vez acompanhado de 3 outros fazendeiros da região. Rodrigo, ele chamou, sua voz ecoando no pátio. Precisamos conversar. É sobre a moça. Rodrigo desceu as escadas da varanda, seu porte intimidador fazendo os outros homens recuarem instintivamente. Não há nada para discutir. Clarissa e eu vamos nos casar. Isso é o que dizemos. Augusto sorriu friamente. Mas primeiro, há a questão de sua honra. Ela viveu sob seu teto por meses sem casamento. Todos sabem o que isso significa. Cuidado com suas palavras, Rodrigo avisou perigosamente. Ou o quê? Augusto desafiou. Vai me bater? Isso apenas provará que é um bruto sem controle. A moça merece melhor. Merece alguém que não a comprometa antes de se casar com ela. Clarissa apareceu na varanda, seu rosto pálido mas determinado. Senhores, ela chamou, sua voz clara apesar do nervosismo. Minha honra permanece intacta. O coronel Rodrigo tratou-me com respeito absoluto desde minha chegada. Se há desonra aqui, é nas mentes sujas de quem vê maldade onde há apenas bondade. Bem falado, querida, uma voz feminina ecoou. Todos se viraram para ver uma carruagem elegante chegando. Dela desceu uma mulher de 50 e tantos anos, vestida com elegância impecável, seu porte nobre. Inconfundível. Tia Leonor. Rodrigo pareceu genuinamente surpreso e aliviado. Não esperava você. Claramente, ela respondeu secamente, observando a cena com olhar afiado. Ouvi rumores em São Paulo sobre meu sobrinho finalmente saindo do luto e causando escândalo. Tive que vir ver por mim mesma. Leonor era irmã do falecido pai de Rodrigo, uma mulher de sociedade respeitada em São Paulo e conhecida por não tolerar tolices. Augusto Tavares, ela o cumprimentou friamente. Ainda espalhando veneno, vejo. Alguns homens nunca mudam. Augusto empalideceu sob o olhar cortante dela. Dona Leonor, eu apenas. Você apenas está se fazendo de tolo. Ela o interrompeu. E levando outros tolos com você. Agora, sugiro que saiam das terras de meu sobrinho antes que eu peça que sejam removidos à força. Os homens hesitaram, mas a autoridade de Leonor era inegável. Lentamente, começaram a se retirar, Augusto lançando um último olhar de ódio para Rodrigo antes de partir. Quando ficaram sozinhos, Leonor subiu as escadas e parou diante de Clarissa, estudando-a atentamente. Então você é a moça que ressuscitou meu sobrinho dos mortos, ela disse finalmente. Bem, é mais bonita do que imaginei. E tem coragem, o que é mais importante.
Tia Leonor, Rodrigo começou, mas ela ergueu a mão. Deixe-me falar, ela ordenou. Rodrigo, você passou 10 anos morto em vida. Vi você desperdiçar sua juventude em luto. Se esta moça te trouxe de volta, então tem minha bênção completa. Mas, ela olhou severamente para ambos. Casamento imediato é essencial. Não por causa dos escândalos, mas porque é o correto. Planejamos casar esta semana, Rodrigo assegurou. Ótimo. E será uma cerimônia apropriada, não algo furtivo, Leonor declarou. Vou organizar tudo. Uma cerimônia pequena mas respeitável, com testemunhas suficientes para silenciar qualquer rumor. E depois, ela sorriu pela primeira vez. Vocês terão toda a felicidade que merecem. Clarissa sentiu lágrimas de alívio e gratidão brotarem. Obrigada, Dona Leonor. Me chame de tia, a mulher mais velha disse, puxando-a para um abraço surpreendente. Bem-vinda à família, minha querida. Beatriz teria gostado de você. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Dona Leonor assumiu o comando com eficiência militar, transformando a fazenda Santo Antônio em cenário para um casamento que seria discreto mas memorável. Você precisa de um vestido adequado, ela disse a Clarissa, estudando o guarda-roupa limitado da moça. Não se preocupe, tenho vestidos guardados de quando era mais jovem. Com alguns ajustes, ficarão perfeitos. Clarissa foi tomada por um carinho maternal que não sentia desde que perdera a mãe. Leonor era firme mas afetuosa, tratando-a não como uma caridade mas como uma sobrinha amada. Diga-me, Leonor perguntou uma tarde enquanto costuravam juntas, você ama meu sobrinho? Verdadeiramente? Com todo o meu coração, Clarissa respondeu sem hesitação. Sei que pareço jovem e ingênua, mas o que sinto por Rodrigo é real. Ele me faz sentir segura, valorizada, amada. E espero fazer o mesmo por ele. Leonor sorriu, seus olhos se suavizando. Ele mudou desde que chegou. Voltou a ter vida nos olhos. Isso é tudo que precisava saber. Enquanto as mulheres se preparavam, Rodrigo encontrava-se em estado de nervosismo incomum. Dona Matilde ria de vê-lo andar de um lado para outro no escritório. Coronel, está agindo como um rapaz antes de seu primeiro baile, ela provocou gentilmente. Estou prestes a casar novamente, ele admitiu. Nunca pensei que isso aconteceria. Parte de mim está aterrorizada. De quê? De não ser bom o suficiente para ela. De falhar. De perdê-la como perdi Beatriz. Ele pausou, passando as mãos pelos cabelos. Matilde, e se eu não conseguir fazê-la feliz? E se ela se arrepender? A governanta se aproximou, colocando uma mão maternal em seu ombro. Coronel, vejo como olha para ela. E vejo como ela olha para você. Isso é amor verdadeiro. Não é perfeito, terá desafios, mas é real. E enquanto tiverem isso, conseguirão superar qualquer coisa. Na noite anterior ao casamento, Rodrigo pediu para falar com Clarissa em particular. Encontrarão-se no jardim, sob as estrelas, cercados pelas rosas que ela ressuscitara. Amanhã você será minha esposa, ele disse, segurando suas mãos. Mas antes disso, preciso te dizer algo. Clarissa esperou, seu coração acelerado. Amei Beatriz com tudo que tinha, ele começou, e viu a sombra passar pelos olhos dela. Mas o amor que sinto por você é diferente. Não menor, não substituto, mas algo único e próprio. Beatriz foi meu primeiro amor, o amor da minha juventude. Você é o amor da minha maturidade, o amor que me ensinou que corações podem se curar e amar novamente. Rodrigo, deixe-me terminar, ele a interrompeu gentilmente. Sei que sempre haverá uma parte de mim que guardará a memória dela, mas meu coração, meu presente, meu futuro, tudo pertence a você agora. Só a você. Clarissa sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Nunca esperei competir com uma memória. Seu amor por Beatriz faz parte de quem você é. Não quero que esconda isso. Quero apenas que tenha espaço em seu coração para mim também. Tenho um coração inteiro para você, Rodrigo prometeu,
puxando-a para seus braços. E o resto da minha vida para provar isso. Beijaram-se sob as estrelas, e foi um beijo diferente dos anteriores. Era promessa, era compromisso, era o selamento de duas almas encontrando seu caminho uma para a outra através da dor e da escuridão até a luz. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Amanhã, Clarissa sussurrou. Amanhã, Rodrigo concordou. E todos os dias depois. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado, como se o próprio céu aprovasse a união. A capela da fazenda foi decorada com flores do jardim que Clarissa restaurara, rosas brancas e vermelhas entrelaçadas simbolizando novo começo e paixão duradoura. Clarissa acordou com Dona Leonor e Dona Matilde ajudando-a a se vestir. O vestido era de cetim cor marfim, simples mas elegante, com rendas delicadas no corpete e mangas. Leonor penteara seus cabelos louros em cachos, soltos presos com flores naturais. Você está linda, Matilde disse com lágrimas nos olhos. Seu pai e sua mãe estariam tão orgulhosos. Clarissa sentiu o coração apertar ao pensar nos pais, desejando que estivessem ali. Mas sabia que, de alguma forma, estavam com ela em espírito. Na capela, Rodrigo esperava, vestido com terno escuro impecável. Quando as portas se abriram e ele viu Clarissa descendo o corredor simples, seu coração pareceu parar. Ela era uma visão angelical, sua beleza natural realçada pela felicidade radiante em seu rosto. Padre Anselmo conduziu a cerimônia com voz emocionada. Haviam poucos presentes, Dona Leonor, Dona Matilde, alguns empregados fiéis da fazenda. Mas a ausência de multidão apenas tornava o momento mais íntimo, mais especial. Rodrigo Vasconcelos, o padre perguntou solenemente, aceita Clarissa Mendonça como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Aceito, Rodrigo respondeu com voz firme e clara, seus olhos nunca deixando os de Clarissa. Clarissa Mendonça, aceita Rodrigo Vasconcelos como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Aceito, ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. Quando trocaram alianças, as mãos de ambos tremiam. Mas quando o padre finalmente disse quot, pode beijar a noiva e quot. O beijo foi firme, apaixonado, selando uma promessa que ambos pretendiam manter. A celebração foi pequena mas alegre. Uma mesa foi posta no jardim de rosas, com comida preparada por Matilde e vinho trazido da adega da fazenda. Riam, conversavam, e pela primeira vez em anos, a fazenda Santo Antônio ecoava com sons de felicidade genuína. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado, Dona Leonor se despediu. Cuide bem dela, disse a Rodrigo, abraçando-o apertado. Com minha vida, ele prometeu. E você, ela virou-se para Clarissa, seja paciente com ele. Homens que sofreram como ele sofreu às vezes esquecem como ser felizes. Lembre-o. Vou lembrar, Clarissa prometeu, abraçando a mulher que se tornará como uma mãe para ela. Quando todos finalmente partiram e a noite caiu, Rodrigo e Clarissa ficaram sozinhos. Ele a pegou no colo, fazendo-a rir surpresa, e a carregou pelo limiar da casa como manda a tradição. Bem-vinda ao lar, minha esposa, ele disse, depositando-a gentilmente no chão. Nosso lar, Clarissa corrigiu, tocando seu rosto. E onde você está é onde pertença. Rodrigo guiou Clarissa até o quarto que agora compartilhariam. Era o quarto que pertencera a ele e Beatriz, mas Dona Leonor e Matilde haviam redecorado tudo. Novos cortinados, nova roupa de cama, flores frescas por todo lado. Era reconhecível mas transformado, assim como o próprio Rodrigo. Havia velas acesas por todo o quarto, criando uma atmosfera íntima e romântica. Clarissa sentiu nervosismo, misturado com excitação. Ela era inocente, nunca estivera com um homem, e apesar de amar Rodrigo profundamente,
O desconhecido a assustava. Rodrigo percebeu sua hesitação imediatamente. Aproximou-se devagar, pegando suas mãos. Clarissa, estamos com medo? Ela olhou para ele, seus olhos azuis honestos e vulneráveis. Um pouco, admitiu. Não sei o que esperar. Não sei como ser esposa dessa forma. Rodrigo sorriu com ternura infinita. Então aprenderemos juntos. Eu não tive ninguém desde Beatriz, são 10 anos. De certa forma, para mim também. É como uma primeira vez. Ele a guiou até a cama e sentaram-se na beira, sem pressa. Quero que saiba, Rodrigo disse, afastando mechas loiras do rosto dela, que não há pressa. Esta noite é sobre nossa conexão. Se a qualquer momento quiser parar, pararemos. Sua vontade é minha lei. As palavras a acalmaram. Clarissa tocou o rosto dele, traçando a linha forte de sua mandíbula. Quero estar contigo, ela disse suavemente. Completamente. Quero ser tua esposa em todos os sentidos. Rodrigo a beijou então, devagar e profundamente, despejando todo o seu amor naquele beijo. Suas mãos percorreram seus braços, seus ombros, sempre gentis, sempre dando-lhe tempo para se acostumar. Com movimentos cuidadosos, ele começou a desabotoar o vestido de casamento. Clarissa fechou os olhos, respirando fundo, consciente de cada toque, cada sensação nova. Você é linda, Rodrigo murmurou contra sua pele, beijando seu pescoço, seus ombros. Tão perfeita que mal. Posso acreditar que é minha. Sou toda tua, Clarissa sussurrou, e havia verdade absoluta em suas palavras. Quando finalmente ficaram sem barreiras entre eles, Rodrigo pausou, olhando-a com adoração. Diga-me se doer. Diga-me se quiser que eu pare ou vá mais devagar. Ele instruiu, deitando-a gentilmente sobre os lençóis. Vou cuidar de você, prometo. Confio em ti, Clarissa disse, e eram as palavras mais verdadeiras que já havia dito. Rodrigo foi infinitamente paciente e gentil. Beijou cada centímetro de sua pele, adorando-a com palavras e toques. Quando finalmente se uniram, Clarissa mordeu o lábio contra o desconforto inicial, mas Rodrigo pausou. Imediatamente. Respire, ele instruiu suavemente, segurando seu rosto entre as mãos. Só respire. A dor passará, prometo. Ele beijou suas lágrimas, sussurrou palavras de amor e encorajamento, e gradualmente o desconforto cedeu lugar a algo mais. Sensações que Clarissa nunca imaginara possível começaram a percorrer seu corpo, e ela se movia com ele instintivamente, encontrando um ritmo que era só deles. Rodrigo, ela ofegou, suas mãos agarrando seus ombros. Minha Clarissa, ele respondeu, sua voz rouca de emoção e desejo. Minha esposa. Meu amor. Minha vida. As palavras a empurraram além do limite que nem sabia que existia. Clarissa arqueou sob ele, um grito de prazer, escapando de seus lábios enquanto ondas de sensações a inundavam. Rodrigo a seguiu momentos depois, o nome dela um rugido em seus lábios. Depois, deitaram entrelaçados, suados e saciados. Rodrigo a segurava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, beijando seu cabelo, suas têmporas, sussurrando quanto a amava. Está bem? Ele perguntou com preocupação. Não te machuquei? Estou perfeita, Clarissa respondeu, aninhando-se contra seu peito. Melhor que perfeita. Completa. Completa, Rodrigo repetiu, e havia maravilha em sua voz. Sim. Pela primeira vez em 10 anos, eu também. Me sinto completo. Fizeram amor mais uma vez naquela noite, mais devagar, explorando-se com a curiosidade de amantes que sabem que têm toda uma vida pela frente. E quando finalmente adormeceram, entrelaçados sob a luz da lua que entrava pela janela, ambos sonharam com futuros brilhantes e dias felizes. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de ambos. A fazenda Santo Antônio transformou-se, refletindo a mudança em seus moradores. Os jardins floresciam sob os cuidados de Clarissa, a casa ecoava com risos e conversas,
E Rodrigo era um homem transformado. As fofocas gradualmente se acalmaram, especialmente quando ficou claro que o casamento era genuíno, baseado em amor profundo e mútuo. Até mesmo alguns dos vizinhos mais céticos tiveram que admitir que Clarissa fora boa influência para o coronel. Augusto Tavares deixou o vale alguns meses após o casamento, aparentemente incapaz de suportar testemunhar a felicidade que não conseguirá destruir. Certa manhã, 3 meses após o casamento, Clarissa acordou com náusea. Dona Matilde, com a sabedoria de anos, sorriu conhecedor. Sinhazinha, acho que temos novidades felizes chegando. Quando Clarissa confirmou que estava esperando um filho, Rodrigo a girou nos braços com alegria infantil. Um bebê? Ele disse maravilhado. Nossa família, Clarissa ecoou, colocando a mão sobre a barriga ainda plana. O bebê nasceu numa manhã de primavera, uma menina perfeita com cabelos claros da mãe e olhos cinzentos do pai. Chamaram-na Beatriz Leonor, honrando tanto a primeira esposa de Rodrigo quanto a tia que os ajudara. Enquanto Rodrigo segurava a filha pela primeira vez, lágrimas correndo livremente por seu rosto, olhou para Clarissa com gratidão infinita. Você me devolveu a vida, ele disse. Me deu amor, esperança, e agora esta criança perfeita. Como posso algum dia te agradecer? Amando-me, Clarissa respondeu simplesmente. Todos os dias, pelo resto de nossas vidas. Isso eu posso fazer, Rodrigo prometeu, beijando-a suavemente. O jardim de rosas estava em plena floração quando Clarissa, agora com 28 anos, observava seus 3 filhos brincarem. Beatriz tinha 10 anos e era quieta e observadora como o pai. Os gêmeos, Lucas e Clara, com 7 anos, eram turbilhões de energia e travessuras. Rodrigo, aos 52 anos, tinha mais cabelos brancos mas o mesmo olhar intenso. Aproximou-se por trás, envolvendo Clarissa em seus braços. No que está pensando? Ele perguntou, beijando seu pescoço. Em como a vida pode mudar, ela respondeu, virando-se para encará-lo. 10 anos atrás, eu havia perdido tudo. Estava sozinha e assustada. Nunca imaginei que encontraria não apenas um lar, mas um amor tão profundo. Fui eu quem encontrou um tesouro, Rodrigo corrigiu. Uma órfã do vale que trouxe luz à minha escuridão. Você me salvou, Clarissa. Me trouxe de volta dos mortos. Você me salvou, Clarissa. Me trouxe de volta dos mortos. Nós salvamos um ao outro.